Muito bom dia, senhoras e senhores. Atenção, prepare o seu café e sejam bem-vindos. Revisão da vida toda. O STF deve julgar imediatamente. Isso mesmo, são mais de 8 argumentos aqui trazidos. Vocês vão entender tudo o que está acontecendo. E eu quero saber por que ninguém está falando sobre a prioridade processual dos idosos. Eu quero saber por que ninguém levantou esse tema. Só a gente que está falando isso e nós vamos continuar falando. Nós não temos medo de jogar a verdade, de expor a verdade. É isso mesmo, pessoal. Então já deixa o like aqui, se inscreva no canal. É muito importante a sua participação. E estamos juntos, né, pessoal? Para a gente começar bem o dia. Olha só a palavra de hoje. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Provérbios 21, pessoal. Comente amém aqui, estamos juntos, hein? Que palavra bacana, uma palavra muito boa para os dias difíceis, né? Não tem sabedoria, discernimento, não tem plano que possa opor-se ao Senhor. E a gente tem que preparar, sim, o cavalo para o dia da batalha, a gente tem que se preparar, só que quem dá a vitória realmente é o Senhor. E já vamos juntos aqui, pessoal. Olha só, Dr. Júlio Camargo de Azevedo, doutorando e mestre em Direito Processual Civil pela USP, Universidade de São Paulo, membro colaborador do Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Centro de Estudos Avançados do Processo, Direito Processual da Defensoria Pública, pesquisador no Global Access to Justice, defensor público no Estado de São Paulo, professor e autor de obras. Então, realmente, pessoal, olha só o gabarito do Dr. Júlio Camargo. E olha só o que ele disse aqui sobre os argumentos a favor da prioridade de tramitação das pessoas idosas, pessoal. Vamos acompanhar aqui comigo. Que ele já começa falando, né? Da lei 13.000. Primeiro dá os créditos, além do autor aqui, também dá os créditos para o J.info, né? O J, um dos maiores portais jurídicos, então só informações gabaritadas e verificadas. Ele diz o seguinte: a Lei 13.894 modificou a legislação processual para incluir a prioridade nos processos em favor de mulheres vítimas de doença doméstica e familiar, que são alguns grupos vulneráveis, né? E o que acontece? Em relação ao idoso, ele também está no grupo entendido como vulnerável. Até porque vocês sabem, vocês comentam nos vídeos, né? O idoso não tem como ficar esperando um processo, ficar esperando 2, 3, 5 anos, aí julga recurso, julga. Então, né, para o entendimento da lei, os idosos também estão no grupo processual. Então, em relação ao idoso, é importante consignar que mesmo antes da inclusão do dispositivo no Código de Processo Civil, já se assegurava a tramitação prioritária de processos em favor de pessoas com idade ou superior a 65 anos. E aí, essa faixa etária foi readequada para 60 anos com o advento do Estatuto do Idoso, reduzindo o critério biológico anterior. Então, desde então, né, quem tiver 60 anos ou mais tem direito a essa prioridade de tramitação. Vamos já ver aqui e vamos ver que, olha, vocês sabem mais do que ninguém, estão acompanhando aqui com a gente, né? Quem são os grandes atingidos pela demora da revisão da vida toda? São os aposentados pensionistas, não há dúvidas. E quem são os aposentados pensionistas? São as pessoas que, em sua maioria, têm acima de 60 anos, né? A grandíssima maioria. Registre-se que a prioridade de tramitação estabelecida em favor do idoso abrange, atenção, não apenas a tramitação dos processos e execução de atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, mas também os processos e procedimentos que correm perante a administração pública, empresas prestadoras de serviços, instituições financeiras e demais serviços de assistência jurídica gratuita. Então tá aqui, ó, tá até destacado. Tramitação de processos
e execução de atos e diligências judiciais, pessoal. Então, o idoso ele tem a prioridade e precisa ser respeitado, né? Porque tá na lei, a lei tem que ser cumprida. Concorda comigo? Então, o que que acontece, né? O parágrafo 1º dessa lei fala que, ó, basta fazer a prova da sua idade mediante a documentação pertinente, né, com CNH, RG, CPF que tenha data de nascimento, para que o benefício seja concedido pela autoridade. Então, você não precisa fazer mais nada, você só precisa apresentar o seu documento, que é apresentado, por exemplo, quando entra com a revisão da vida toda, tem que apresentar o RG e CPF. Então, o documento já está lá apresentado. A prioridade deve ser respeitada, pessoal. É isso mesmo. Então, e isso continuou no Código de Processo Civil, que veio posteriormente em 2015, né? E o que que acontece? A aplicação da regra que estabelece a prioridade processual não é pacífica na doutrina, mesmo tendo essa disposição na lei. Há uma corrente doutrinária que se posiciona contra o trâmite prioritário de processos em favor de idosos. Olha isso, pessoal. Joel Dias Figueira chegou a afirmar que a Lei 10.173 de 2001 instituiu uma verdadeira pérola legislativa e que o legislador foi jocoso e duplamente ingênuo em acreditar que estaria solucionando o problema do acesso à justiça dos idosos ao instituir uma regra inconstitucional que afronta a isonomia. Argumenta que outras tantas pessoas naturais se encontram em situação muito mais crítica ou vulnerável do que os idosos, razão pela qual o problema da rapidez da prestação jurisdicional não pode ser resolvido mediante providências quixotescas e inconstitucionais dessa ordem. Vocês concordam com isso, pessoal? Lembrando que não é o autor do artigo que disse isso, ele trouxe um posicionamento, né, de um outro doutrinador que é contra essa prioridade do processo para o idoso. O Rodolfo de Camargo trouxe também, né, dizendo que o trâmite prioritário em favor da pessoa idosa é uma desequiparação ilegítima. Olha isso, pessoal. Ele argumentava que o envelhecimento é um processo biológico universal, contínuo e irreversível, de modo que só o fato de ser idoso, isolado de qualquer outra circunstância agravante, não significaria algum tipo de carência, deficiência ou vulnerabilidade, sendo numerosos os casos de pessoas longevas que continuariam fruindo de suas capacidades mentais e físicas, compondo parcela ativa e produtiva da população. Pessoal, esse pessoal não conhece os aposentados e os pensionistas, né, para falar um negócio desse. Mas olha só o que o autor aqui apresenta. Ele fala de outra banda, a corrente que se posiciona favoravelmente à prioridade de tramitação processual. E é aqui que a gente vai focar, porque a lei já diz isso, a doutrina agora é também a favor, e é isso que a gente tem que ver na prática. Entenda comigo. Rosmar Cavalcante de Alencar disse o seguinte, que a garantia de prioridade homenageia o princípio da diferença, à luz de uma distribuição fraterna de justiça, cujos benefícios não se dirigiriam apenas ao idoso, igualando-o enquanto pessoa, mas também a toda a sociedade. E ele entende que a prioridade de tramitação dos autos, né, dos processos, visaria efetivar uma maior justiça social, principalmente quando se confere esperança à pessoa idosa de que seu conflito será solucionado em um prazo mais curto, maximizando a efetividade do princípio da dignidade humana de forma compatível com o princípio da igualdade. Eu acredito nisso também. Se você entra com um processo e já te avisam, olha, vai demorar 15 anos esse processo, você já desiste, você já fala, né? E aí, cadê a dignidade humana? Cadê o acesso à justiça? Então, realmente, o idoso tem que ter a prioridade processual. Robson Renault entende adequada a instituição de uma tutela jurisdicional diferenciada em favor dos idosos, mediante meios de aceleração procedimental. Tal constituiria uma condição de possibilidade para efetivar a proteção dos direitos previstos no Estatuto, o Estatuto do Idoso, não é verdade? O Vitor Fonseca diz o seguinte: uma solução rápida para o processo do idoso é o mínimo que se pode esperar de um Estado, onde uma pessoa com mais de 60 anos não é tratada à distância como qualquer um. Então, não é que nem questão de tem que julgar a favor. Ninguém falou isso. Julgue a favor ou contra de acordo com as provas do processo. Agora, a solução rápida,
aí sim todo mundo aqui, né, tirando aquela outra corrente doutrinária que era contra, mas nessa corrente aqui nós já vemos que o pessoal está a favor do idoso. E eu quero a sua opinião também. Você acha que, eu tô com 61 anos, eu me sinto bem, eu posso esperar igual uma pessoa de 18 anos, o meu processo pode demorar igual uma pessoa de 18 anos? Ou não, olha, se eu tivesse 18 anos, eu entenderia que as pessoas acima de 60 anos têm que ter uma prioridade processual. Comenta a sua opinião e vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver na prática isso aqui. Vamos ver na prática isso aqui. Pessoal, primeiro argumento. Tem que chamar atenção para o fato da vulnerabilidade etária, né? A vulnerabilidade de idade estar mais ligada a uma reivindicação de justiça por reconhecimento do que propriamente uma reivindicação de justiça por redistribuição. Não é igualar o idoso às demais pessoas, mas sim enaltecer a sua diferença social. Não tem como o idoso esperar o mesmo tempo que uma pessoa de 18 anos, né? Claro que o ideal, no papel, na teoria, o ideal seria o processo de todo mundo caminhar rápido. Isso aí ninguém está falando contra isso. Mas é que a prioridade de tramitação, né, tem o dever constitucional de assegurar uma inclusão de autonomia, participação a este segmento vulnerável. Não se trata de um favor legis, né, de um favor da lei. O que essa prioridade faz é atenuar uma barreira real do processo civil brasileiro, que é a letargia, a demora, permitindo que os idosos possam acessar de maneira tempestiva, ou seja, dentro do tempo, a justiça para assegurar os direitos previstos no Estatuto. E o artigo 6º do Código de Processo Civil diz que você precisa ter uma razoável duração do processo, pessoal. Isso mesmo. Então, o que é razoável para uma pessoa de 18 anos é o mesmo que é razoável para uma pessoa acima de 60 anos? Segundo argumento, à luz da proteção constitucional, especialmente dirigida ao idoso, né, é incongruente cogitar da inconstitucionalidade da regra processual por suposta afronta à isonomia. Falar que essa regra é inconstitucional, pessoal, será? Vocês acreditam nisso? Ou a Constituição justamente trouxe a proteção aos idosos e a outros grupos vulneráveis, não é verdade? A prioridade, olha só, Alencar bem pontuou o seguinte: a prioridade não significa que a pessoa idosa seja mais digna que as outras, porque a tempestividade processual já é assegurada a todos, né? Trata-se de defender o interesse público primário, concretizando a dimensão dos princípios da dignidade da pessoa humana. Olha só, ao instituir a tramitação prioritária do idoso, não se está eliminando ou prejudicando a tempestividade processual dirigida aos demais cidadãos. Ao contrário, o tratamento específico da pessoa idosa beneficia a sociedade, compreendida aqui sob uma perspectiva solidária e fraterna, não individualmente considerada. Sociedade é um grupo, é um coletivo de pessoas, não é uma pessoa só, não é verdade? E terceiro aqui, pessoal, é inadequado negar proteção a um grupo vulnerável em razão de ausência de proteção destinada a outro grupo vulnerável. Então falar assim, mas tem a pessoa com deficiência. Então isso não é argumento para não dar o direito do idoso, mas sim também garantir os direitos da pessoa com deficiência, por exemplo, ou então a população LGBTQIA+, são assim, a existência de outros grupos vulneráveis não quer dizer que o idoso não tem que ser protegido, e sim que tem que proteger o idoso e também proteger os outros grupos. Quarto argumento: o fato do idoso de hoje não se equiparar ao idoso do passado implica o reconhecimento, né, de identidades socioculturais que vão se mudando com o tempo, mas não é porque o idoso antigamente era diferente, o idoso hoje em dia ele está mais esperto, ele acessa a internet, mas isso não significa, olha só, isso não significa que ele é menos vulnerável. E a vulnerabilidade digital, né? Olha o tanto de gente aí, ó, sendo vítima de crimes cibernéticos, idosos caindo no golpe do consignado. Então, o idoso hoje ele acessa a internet? Acessa, mas ele também é vulnerável, até na internet. Ele também cai em golpes, não é verdade? Então, olha só, o marketing agressivo, né? Você vê uma propaganda ali, fala que vai reduzir seu empréstimo consignado, você vai lá e clica.
né? Então a pessoa também é vulnerável, certo? É claro, tem que ter o bom senso, mas é normal, né, que o idoso seja mais vulnerável. Então, pessoal, é totalmente constitucional. E quinto, né, a heterogeneidade da população idosa não fundamenta essa lei, né, esse benefício da lei. Por quê? Porque se for assim, os consumidores eles também não poderiam ser presumidos vulneráveis. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele traz uma série de proteções ao consumidor, porque o consumidor é tido como vulnerável. Olha, se você lê alguma informação no rótulo, você acredita, você está vulnerável à informação que lhe é passada. Ou então, se o celular fala que vai fazer tal função, você não é um engenheiro eletrônico, você não entende o que realmente tem no celular. O celular fala, é câmera de não sei quantos megapixels. Você quer saber se é boa ou não é boa, entendeu? Então, se for assim, né? Ah, o idoso não é vulnerável. Então o consumidor também não é vulnerável. Então joga fora toda a lei, toda a proteção que a lei dá, não é verdade? Então cada um é vulnerável no seu campo de atuação, né? Pode ser entendido dessa forma. Sexto argumento: a ausência de meios materiais para efetivação do direito, a prioridade de tramitação é um problema estrutural. Embora possa ser limitativo, a implementação plena dessa garantia processual não fundamenta sua eliminação. Se fosse assim, nenhuma política pública relacionada a direitos sociais subsistiria no cenário nacional, frente à finitude do orçamento. Então, falar que, mas não tem dinheiro, mas não. Não, isso não é argumento. Né? Senão, nenhum benefício, nenhuma política pública existiria no cenário atual. Ainda mais com as facilitações trazidas pelo processo eletrônico. Ou seja, hoje em dia, né, quando, por exemplo, eu sou advogado há mais de 10 anos, né, quando eu estagiava era tudo processo de papel. Então os processos que tinham prioridade, eles iam para uma pilha diferente. Tinha que organizar tudo. Agora, com o processo eletrônico, é só você colocar ali uma etiqueta digital, né, falar, olha, esse aqui é processo, ele tem prioridade porque é idoso. O eletrônico ele faz tudo sozinho, entendeu? Então não tem nem desculpa. Sétimo argumento: a idade parece estabelecer um critério independente e legítimo de desequiparação. Não quer dizer que um vale mais do que o outro, né? E sim que o idoso ele não tem o mesmo tempo de vida, não tem como esperar igual uma pessoa de 18 anos tem. E além disso, tem gente que fala, mas e quem tem doença grave? Não, mas quem tem doença grave também tem prioridade processual. Então é aquilo, né? Uma um benefício não exclui o outro. Ah, o idoso merece atenção processual? Sim. Ah, mas quem tem doença grave? Também. E a lei traz isso também. Então a lei tem que ser aplicada. E o oitavo e último argumento: o idoso costuma recorrer ao poder judiciário para sanar injustiças sanitárias e principalmente previdenciárias. Atenção, tais como a negativa de benefícios do regime geral de previdência social, prestações assistenciais, complementações de aposentadorias devidas por entidades de previdência complementar, dentre outras demandas, como a revisão de aposentadoria. Se na maioria das vezes é o próprio Estado, por meio dos seus órgãos, o responsável pela ida do idoso à justiça, como sustentar ilegítima um benefício legal que visa assegurar justamente a tempestividade da análise dessa violação de direitos? Deixa eu explicar para vocês. Ora, quem que errou foi o INSS. Vocês só entraram com uma revisão de aposentadoria porque o INSS não fez os cálculos corretos. Então, se o próprio Estado, o próprio INSS, por meio do seu, o Estado por meio dos seus órgãos, o INSS é uma autarquia da União, quem errou foi o próprio Estado. É o Estado que fez você entrar na justiça. Então, é o Estado que tem que garantir, né, que você vai ter os seus direitos a tempo. Entendeu? E é o que a gente falou aqui, ó. Ninguém defendeu que tem que julgar procedente tudo, né? Tem que julgar de acordo com as provas. Agora, tem que dar uma resposta dentro do tempo. E essa resposta pela STF já foi dada no 6-5, na maioria. Então, antes de discutir a inconstitucionalidade da tramitação prioritária em favor do idoso, então, antes disso, tem que discutir outros fatores, outros mecanismos para impedir o vilipêndio repetitivo aos direitos humanos, né?
Então, por que que o processo demora tanto? Então, se demora tanto, precisa sim da prioridade processual. Um dia, quem sabe, né, quando o arco-íris for colorido, quando os pássaros cantarem, aí um dia, quem sabe, beleza. Ah, não precisa de prioridade para idoso. Tá bom, talvez um dia isso aconteça. Mas enquanto o processo for demorar 2, 3, 5, 10 anos, precisa sim de prioridade para o idoso. O argumento é lógico: quanto menos violações, menos processos e, consequentemente, menor a necessidade da prioridade de tramitação. Então, se o INSS pagasse tudo certo, né? Se não precisasse de revisão da FGTS, revisão de aposentadoria, beleza, tranquilo. Só que, né, quanto menos violações, teriam menos processos. E quanto mais violações, tem mais processo. Olha o tanto de gente que foi prejudicada, não é verdade? Então, é por isso que tem que se defender a prioritária tramitação processual estabelecida aos idosos como uma desequiparação legítima, argumentação que, guardadas as devidas proporções, serve às demais prioridades positivadas em função de outros grupos vulneráveis. Então, isso não significa que o estabelecimento de um regime de prioridades esteja isento a críticas, né? Então, é, por exemplo, tem um regime de hiper ou super prioridade a quem tem mais de 80 anos. Isso é discutível. Ah, vamos discutir? Não vamos discutir? Deixa assim mesmo? Entendeu? Eu concordo. Só que, assim, as críticas podem vir para a gente melhorar as leis. Agora, atacar a prioridade dos idosos, que já está prevista em lei, tem gente que não quer aplicar, isso não pode acontecer. Isso ficou bem claro aqui nesse artigo, muito bem trazido por esse defensor público, muito bacana mesmo. Dr. Júlio Camargo de Azevedo, doutorando e mestre, já coloquei aí o currículo dele, né? Muito bem, pessoal. Então, vamos juntos. Revisão da vida toda deve ser julgada de forma imediata. Isso mesmo, já demorou até demais. Já era para os idosos estarem recebendo. E vamos para a parte que vocês mais gostam nos vídeos, a participação dos amigos aposentados. Benedito Ernesto, nós aposentados queremos a revisão da vida toda já. É isso mesmo, senhor Benedito. Roberto Palagano, juntos na revisão da vida toda. Senhores juízes, não permitam que uma pessoa de má fé prejudique os aposentados. Justiça nele, por favor, é isso mesmo, senhor Roberto. Luiz Antônio, parabéns pelo trabalho em prol dos direitos dos aposentados. Que Jesus os ilumine. Amém, senhor Luiz. Muito legal ler esse comentário, esse retorno. Ailton Ribeiro, bom dia, doutor Nakamura. Que Deus abençoe a sua vida e dos seus familiares. Obrigado, senhor Ailton. Helena Campos, bom dia, doutor Nakamura. Só gratidão. Deus os abençoe, o senhor e o doutor Diego. Eu quero a revisão da vida toda. Muito obrigado, senhora Helena. Estamos juntos. Eu, doutor Nakamura, junto com o doutor Diego, somos advogados há mais de 10 anos e nós não vamos parar. Pode ficar tranquilo. Se depender da gente, essa justiça vai ser corrigida o quanto antes, mas nós também precisamos do apoio de vocês. Então estamos juntos. Muito bem, muito bem. Olha só, José Souza, bom dia, doutor Nakamura. Eu agradeço a todos os empenhos pelo reconhecimento da revisão da vida toda. Eu paguei e ganhamos a votação. E um dinheirinho a mais para o aposentado que fez e faz para esse país. Muito bem colocado, senhor José Souza. O senhor já pagou o dinheiro, não, ninguém está pedindo esmola, não. É um dinheiro que já está pago, já está no cofre da União. E e é um belo de um dinheiro, né? É um dinheirinho a mais aí para o aposentado que tanto fez e tanto faz para esse país. Obrigado pela participação. Ana Maria de Oliveira, doutor, bom dia. Eu dei uma procuração para advogada judicial por causa da inflação do FGTS na firma que trabalhei, de 93. E agora, o que faço? Agradeço se puder me responder, gratidão. Senhora Ana Maria, aí tem que entrar em contato aí com a sua advogada, tá certo? Ver se ela já entrou, pede o número do processo, se for o caso, vê se tem direito e tudo mais. Entre em contato com ela, tá bom? Muito obrigado pela participação. João Batista Guido Gomes, doutor Nakamura, se não são os senhores, nós os aposentados já teríamos perdido há muito tempo. O trabalho dos senhores, mais outros vários colegas de vocês, é o que está nos dando esperança. João Batista, obrigado pela confiança e é isso. É o que eu falo. Os outros advogados previdenciaristas, né? Quem trabalha certinho já é meu amigo, já estamos juntos. Eu não vejo como concorrente, eu vejo como colegas de trabalho, como amigos, como pessoas que também estão na linha de frente da batalha. Se o colega trabalha certinho, está trabalhando, porque quem errou foi o INSS. Quem errou foi o INSS.
Se o INSS pagasse todo mundo de forma correta, o nosso trabalho nem seria necessário. Concorda comigo? Então, quem errou foi o INSS. Obrigado pela participação. José Carlos, bom dia, doutor. Obrigado por nos ajudar. O senhor é nosso braço direito. Conta com a gente aqui, senhor José. José Almeida, eu quero a revisão da vida toda já. É isso mesmo, pessoal. Então comenta aqui, eu quero a revisão da vida toda. E aí eu vou saber que você assistiu até o final, vou saber que você é comprometido com a causa dos aposentados e pensionistas. Que Deus te abençoe. Inscreva-se nesse canal e não esqueça, pessoal. Revisão da vida toda precisa ser aprovada. Eles querem varrer os seus direitos para debaixo do tapete, mas isso não vai acontecer. Continua com a gente, vai dar tudo certo. Estamos juntos na luta, não vamos deixar esse assunto esfriar. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.